Essa é para você que é empresário e que está preocupado nesses tempos de crise com a sua empresa. Você deve estar pensando, a crise chegou e agora? Corra para as montanhas, salvem-se as mulheres, salvem-se as crianças. Calma. E aí, meu povo, como é que estão? Tudo bem? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre crise financeira, né? Mais especificamente as empresas, como elas devem, o que é que elas devem fazer para sobreviver a toda essa crise financeira. Vou dar algumas dicas do que se deve fazer e vou dar umas dicas também do que não se deve fazer. Então, acompanhe esse vídeo até o final que vai ser bem interessante. Primeira coisa de tudo, primordial, não se desespere. Desespero não leva a nada. Então, assim, faça planos, né? Simule os cenários. No cenário positivo, como é que sua empresa vai se comportar, como ela vai se comportar no cenário negativo e como ela vai se comportar num cenário extremamente negativo. E aí, caso esse cenário venha, você já vai estar preparado para tomar as melhores atitudes. Outra dica que eu vou te dar agora é o seguinte, reduza seus custos fixos. Eu estava olhando na internet agora dizendo algumas reportagens que quando o fluxo de dinheiro que entra em seu negócio começa a diminuir, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar equilibrar a situação. Como é que se faz isso? Reduzindo os custos fixos. O que é custo fixo? Você pode me perguntar. É todo aquele custo que você tem, que você já sabe que é previsível, que vai entrar. Água, energia. Então, todos esses custos são custos fixos. Você tem um controle sobre eles. Evite empréstimos. Bom, a gente nem precisa dizer que isso em tempos normais já não é uma coisa que é recomendada. Imagine tempo de crise. Então, assim, os bancos, eles agora sabem que está todo mundo apertado, precisando pagar suas dívidas, precisando de dinheiro. Então, eles se aproveitam. Então, o que parece ser uma coisa mais assim, fácil, às vezes é uma cilada. Outra coisa é, não realize negócios arriscados. Agora, nesse momento, não realize negócios arriscados. Aquela máquina que você tinha para comprar, ou aquele equipamento, aquela reforma que você tinha na empresa para fazer, deixe para fazer isso depois da crise. Por quê? Porque nesse momento é um momento de muita incerteza no nosso país. A gente não sabe como vai ficar. A gente tem uma previsão de que saímos dessa pandemia no mês de junho ou julho, mas não é uma coisa certa. Nós não temos ainda um controle sobre esse vírus. Então, galera, tocar seus negócios em tempo de crise não é fácil, né? Mas aí não tome atitudes desesperadas. A crise está chegando, como vocês sabem, a gente não deve tomar atitudes drásticas com isso. A gente tem que parar com calma, analisar a situação e tentar achar soluções para que nossa empresa consiga superar essa crise, né? Então hoje eu vou mostrar a vocês algumas atitudes que podem pôr a sua empresa a perder. A crise sempre vem com uma oportunidade. Essa frase ela era muito usada por John Kennedy, ex-presidente americano, né? Mas isso aí nada mais do que uma tradução forçada de um ideograma chinês, que ele se tentou popularizar lá nos Estados Unidos para usar em interesse próprio, para defender os seus próprios interesses. Mas ele sabia que essa tradução era meio forçadinha. Na verdade, o escrito chinês diz o seguinte: a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa o perigo e o outro representa a oportunidade. Aí você vem e me pergunta, mas toda crise não gera oportunidade, não? Depende. A oportunidade elas aparecem, mas não é uma lei universal, né? Tem que tomar muito cuidado se quiser essa linha de negócios em tempos de crise. Outra dica que eu te dou é não corte na carne. Do jeito que as coisas andam, o jeito é cortar na carne. Não, minha gente. Aí lá vai o empresário vender ativo, demitir, diminuir os treinamentos, comprar de fornecedor mais barato, né? Promover demissões. Algumas dessas atitudes elas serão necessárias? Às vezes sim, né? Mas aí você tem que fazer isso com muito critério. Não é assim chegar e fazer de uma vez só tudo, né? A primeira coisa que eu digo, demitir custa caro. Você tem que fazer a conta direitinho para ver se não vai ser uma bolada aí as verbas rescisórias, né?
E outra coisa, todo investimento que você fez em treinamento e motivação da sua equipe, né, será destruído numa só tacada. Então a dica que eu dou é: corte a gordurinha, mas não corte pela carne. Não seja um inovador destemido. Isso aí você deveria ter sido antes da crise. Uma parte da inovação bem sucedida é saber o que vai acontecer com os negócios numa crise, mas isso tem que ser feito antes da crise se instalar. É claro que você não deve ficar inerte na época que a crise chegar, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que não é para você reinventar a roda em busca de uma solução mágica. Outra coisa que eu te dou como dica é a seguinte: nesse momento de crise, a gente também não pode ficar parado, né? Então seja proativo. Aí o que é ser proativo? É tentar antecipar as situações que vão ocorrer no futuro, né? Se você sabe que a sua empresa vai passar por uma situação bem difícil mais na frente, então comece a agir de agora. E aí agir de que forma? Como eu falei anteriormente, tentando simular cenários para que a sua empresa possa passar essa crise de uma forma mais tranquila, né? E aí talvez a partir dessa simulação de cenário que você fizer, apareçam novas oportunidades, apareçam novas coisas que a sua empresa pode trabalhar, pode fazer com isso. Então, pensando, planejando, né, definindo metas, que aí você vai estar mais preparado para que quando essa crise passar, ou que pelo menos que todos os empresários possam abrir suas empresas, que você possa estar preparado. Muita gente não está preparado para isso ainda, mas se a gente puder estar preparado, a gente já sai na frente. A última dica que eu te dou é a seguinte: adapte-se, né? O empresário que não souber se adaptar depois dessa crise vai sofrer bastante. Então, temos que ver como vai ficar o novo cenário econômico do Brasil, e através desse novo cenário nós devemos nos adaptar para que possamos realmente conseguir levar nossa empresa adiante. Então, com essas dicas eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa que vocês estejam precisando. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né, pelo meu canal do YouTube, e aí eu posso responder alguma coisa que eventualmente tenha ficado de fora. Então, obrigado mais uma vez por acompanhar e aguardo novos vídeos.